Olá, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo de Apocalipse? E agora passando para Apocalipse 4, 11, a segunda parte de Apocalipse, onde agora Apocalipse começa a falar aquelas coisas que hão de vir. Terminamos aí no outro vídeo sobre a sétima carta, né, as igrejas, e agora as igrejas preparadas e instruídas, e agora Apocalipse, o livro de Apocalipse começa a falar sobre aquilo que há de vir. No 4, de 1 a 11, o texto é esse, ó, o trono no céu. Depois dessas coisas, olhei, depois das cartas, né? E aqui, vamos lá. Depois dessas coisas, olhei, diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônia, um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinha coroas de ouro. No trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele iam relâmpagos, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, que já falamos, né, anteriormente. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, e o terceiro tinha rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheia de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetiam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Repetindo, né, todos os termos do começo, tá? Toda vez que dos outros vídeos que você não viu, vai lá e dá uma olhada, tá bom? Todas as vezes que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por sua vontade elas existem e foram criadas. Amém? Ok? Eu coloquei uma imagem aqui atrás. Deixa eu ver se consigo mostrar. Ó, para a gente ter uma noção simbólica, né? O ser humano precisa ter uma visão, ok? Para a gente ter uma ideia. Veja aqui rosto de leões, né? Com olhos embaixo das asas. Para a gente ter uma visão mais ou menos do que ele viu. Algo que é difícil de se expressar, né? A gente está começando agora a segunda parte. A segunda parte ela tem alguns contextos. Ela tem essa introdução agora, né? As coisas que devem acontecer, né? Então Jesus convida ele agora para essa conversa, né? E nesse ponto ele vai falar: Deus é o Senhor da história, ok? Por que esse contexto do versículo 1 ao versículo 11 fala isso? É isso que a gente vai ler
introduzir como ler Apocalipse, tá ok? Por que eu digo como ler Apocalipse? Porque você pode falar isso, bem, estamos introduzindo, ensinando a ler Apocalipse, ter uma visão sobre a história, sobre a cultura, sobre a forma de falar. Voltando ao assunto, João era um prisioneiro, que precisava escrever aquele povo na língua deles para que ele entendesse, talvez até o que ele está escrevendo não fosse preso, não fosse deixado de, muitas vezes não deixassem ser levado esse escrito para que eles lessem, né? Então ele escrevia de forma como já teve Apocalipse de Daniel e como já teve toda a história que o povo de Israel sabe, muitos sabiam, muito estava escrito e muito eles sabiam pela oralidade, né? Então eles sabiam o que ele estava falando e o que significavam esses símbolos. Para nós, hoje em dia, cada um quer interpretar de uma forma. Mas vamos lá. A segunda parte do Apocalipse inicia com a visão de trono, capítulo 4. Tá? Essa visão que nós estamos tendo aqui. Tá? Estamos estudando junto o Apocalipse. Né? Eu estudando aqui, lendo de novo esse livro, que eu gostei muito, e você junto comigo aí, tendo o vídeo para estar prestando atenção, vendo, e cada vez a gente passa um vídeo sobre uma parte. Né? Já passamos até o final do 3, agora o 4, de 1 a 11, e vamos até o 22. Então você compartilha, se inscreve aí, aperte o sininho que você vai recebendo. Quando você achar interessante, se você quer ver todo, legal, que você vai aprender o livro de Apocalipse, vai aprender como ler ele, como fazer uma exegese, buscar até outros livros de autores para você estar entendendo bem mesmo, tá? Um dia eu conversando com o exegeta, ele falou assim para mim, falando sobre ser um exegeta. 10 a 15 anos, mais ou menos, de boa pesquisa, um estudo para você começar a ser um exegeta. Ele falou assim, né, mostrando que tinha que ser muita leitura, muito estudo. Mas é interessante você ter uma noção disso, né, da busca do que realmente está escrito. Vamos lá. A segunda parte do Apocalipse inicia com a visão do trono, capítulo 4. Os capítulos 4 e 5 formam uma unidade chamada de seção introdutória. O sentido dessa unidade passa pelas palavras mais frequentes desses dois capítulos. Trono, alguém sentado, 24 anciões, 4 seres vivos, livro, cordeiro. Para você ver quais são os símbolos, né? Então, sempre vai ter aqui nesse momento introdutório o trono, alguém assentado, 4 anciões, 4 seres vivos, o livro e o cordeiro. O capítulo 4 é dominado pela presença do trono. E aquele que nele está sentado pelos 24 anciões e pelos 4 seres vivos. João, representando as comunidades, vê uma porta aberta no céu. E é convidado por Jesus, suba até aqui, para que eu lhe mostre as coisas que devem acontecer. Depois dessas. Depois que ele mandou a carta, depois que explicou o que estava acontecendo, tudo aquele problema imperialista ali do sistema, tá? É o que ele diz aqui no versículo 1b. Sente-se movido pelo Espírito Santo e faz a segunda experiência extraordinária nesse livro, né? E a primeira experiência foi no capítulo 1:10, quando ele vê Jesus, né? E vê Jesus de várias formas e exemplos que é usado para cada igreja depois. Subir ao céu pela porta aberta não quer dizer sair desse mundo e refugiar-se no céu. Pelo contrário, o que você pede a João para que, pela força do Espírito, faça a leitura da história a partir do projeto de Deus, céu, mantendo os pés no chão na caminhada, no que ele estava vivendo. Não é tipo, você vai para o céu e vai ver, vai ser no céu, não. Ele queria mostrar o céu para que João pudesse ter uma visão da caminhada dele na Terra e o que ele poderia passar ou escrever para outros, porque nós estamos lendo Apocalipse, porque ele escreveu esse livro e mandou também. Ficou escrito esse livro, né? Ele não só escreveu as cartas, mas as cartas estão junto de um contexto de um livro inteiro. A primeira coisa que João vê é um trono e alguém sentado nele. O trono recorda o poder. Falando sobre o Apocalipse, entenda bem. Quando você lê Pai Nosso que está no céu, o próprio Jesus diz, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. As pessoas hoje em dia, eles esquecem disso. Nós temos que buscar o reino de Deus que vem à terra, que traga paz e tranquilidade à terra, orar e buscar isso. Não viver nesse mundo dentro do sistema do comodismo e querer depois morrer e ir para o céu. Tá? Vamos lá. O trono recorda o poder. Esse trono
não está vazio, pois nele alguém está assentado, ou seja, alguém detém e exerce o poder. Quem é? Em lugar de simplesmente dizer que Deus ocupa o trono, pois ele é o Senhor da história, o Apocalipse provoca a reflexão. Vamos refletir então, né? Aquele que está assentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina, e um arco-íris envolvia o trono com expressões de esmeralda. Veja bem. Agora imagine. A parte espiritual não tem parte física, por isso que ele fala, parecia como. É a forma que ele consegue expressar de tanta beleza, de tanta coisa impossível de descrever. Só conseguiu escrever dessa forma. Tá? Porque eu creio, como a palavra ensina, que é desse mundo material, não é que lá tivesse pedra de jaspe, ou lá tivesse isso, ou lá tivesse aquilo, não. É a forma que ele conseguiu explicar pelo entendimento humano, tá, que ele tem. Tá ok? Então, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada se está tudo ok. Está tudo ok. Tá? Vamos continuar. Arco-íris, tá? O arco-íris faz pensar na aliança de Deus com toda a humanidade na época de Noé. Leia Gênesis 9, 12 e 17. As pedras preciosas, jaspe, cornalina, esmeralda, indicam que Deus é muito raro e é o único da história, que sua realeza supera nossa compreensão. Todavia, é fascinante como as pedras preciosas. Entendeu? Toda essa demonstração de beleza, de coisas assim impossíveis de humanamente se ter, mesmo que o melhor e o maior imperador da Terra quisesse, é o que se demonstra do senhorio e do poder de Deus e da glória que ele merece, da honra que ele merece. Deus não governa a história sozinho. Ao redor do trono há 24 tronos e neles estão sentados 24 anciões, vestidos de branco e com uma coroa de ouro na cabeça. Versículo 4. Esse número de personagens são simbólicos. 24 é a soma de 12 mais 12, que é um número perfeito. 12 apóstolos, 12 tribos, tá? Vamos lá, vamos continuar. Essa soma não exprime uma quantidade, mas uma qualidade, ou seja, todos, quem? Todos os que assumiram o projeto de Deus, como Jesus, que enfrentou a morte e ressuscitou, roupa branca, e por isso são vencedores premiados, coroa de ouro na cabeça. Quem são? Todos os mártires de todos os tempos e lugares. Cada comunidade é convidada a dizer quem ocupa esses tronos ao redor do trono de Deus. Eles participam com Deus do governo da história. Leia Mateus 19, 28. Bem, um dos livros que eu li, eu acho interessante isso, 12 mais 12. 12 tribos, que é a tribo de Israel, que trouxe todo o ensinamento e Deus usou eles para que o Messias viesse. E todos aqueles que, junto com eles, seguiram a vontade do Pai, tá? E os 12 discípulos, onde o que eles ensinaram sobre Deus, também sobre Jesus, todos aqueles que aceitaram a vinda do Messias e a vontade do Senhor, e todos aqueles que aceitaram a vontade de Jesus, o ensinamento de Jesus, estão fazendo a vontade dele. Né? Estão junto com ele, fazendo parte da história. Tá? Deus governa a história continuamente e lhe comunica sua força e vontade. Percebe-se isso no simbolismo dos relâmpagos, vozes e trovões. Versículo 5a. 3 elementos que, desde o Antigo Testamento, representam a presença e a ação de Deus na história. Né? Relâmpagos, trovões, né? O Monte Sinai, né? Vozes, ok? Que representa o poder de Deus, a força de Deus, a força extrema de Deus representada pela natureza. Tá? As 7 lâmpadas acesas diante do trono, 5b, são o Espírito de Deus que Deus comunica à humanidade para que tenha vida. Lembra 7 Espírito? Isaías capítulo 11, tá? Lá está o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele estará para isso, sabedoria, tá? Então, só para vocês terem uma ideia sobre o simbolismo. Eles entendiam isso, fazia parte da visão deles e do conhecimento bíblico deles e histórico deles. As comunidades que fazem
essas experiências, não tem que temer. Apesar dos pesares, Deus é o Senhor da história e o mal representado pelo mar está congelado diante de Deus. Mar de vidro. Leia Salmo 65:8. Vamos ver? 65:8. Você veja que os textos eles estão dizendo, falando sobre esse contexto, e está mostrando, passando para vocês aonde está dizendo essas coisas, né? Mar de vidro, 65:8. O mal está embaixo dos pés e congelado, né? Embaixo dos pés do Senhor e congelado. Vamos lá. 65:8. Tremem os habitantes da terra distantes diante de tuas maravilhas. O nascente ao poente, despertas canções de alegria. 65:8. Curta a terra e as regras. 7. Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas, né? E assim vai. No 65 ele tem 4 destaques sobre mares, ó. Tu nos respondes como temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, esperança em todos os confins da terra e os mais distantes mares. Tu que firmaste os montes pela sua força, pelo seu grande poder. Tu que chamas o bramido dos mares, né? E o bramido de suas ondas, e o tumulto das nações, treme os habitantes da terra. E aqui ele está falando, né, sobre o contexto, né, de mares. Tá? Vamos lá. Surgem 4 seres vivos, estão no meio do trono e ao redor dele, expressam propositalmente confusa para dizer que eles têm muito a ver com Deus no meio do trono. Quem são? Na língua em que o Apocalipse foi escrito, o grego, se diz que são animais. Ora, o Apocalipse, os animais representam força positiva ou negativa que agem na história. Basta olhar o que fazem para sabermos se são forças positivas ou negativas. Ó, os 4 seres vivos são cheios do Espírito de Deus. Pela frente e por trás, por dentro e por fora. Além disso, tem 3 pares de asas, símbolos da liberdade e da rapidez. Cada um deles se parecem com o que de melhor existe na criação. Leão, a fera mais forte, touro, o animal doméstico mais forte, homem, o centro da criação, águia, a ave mais importante. O número 4 também é simbólico e detona totalidade. Os 4 seres vivos são, portanto, todas as forças do Espírito de Deus presentes na história e na vida das comunidades. Certamente a comunidade de Filadélfia via num desses seres vivos a fraternidade que sustentava suas lutas e sua mística. Essas forças positivas proclamam o primeiro hino de louvor do Apocalipse, ou seja, todos os seres e todo o poder e toda a força e toda a existência, né, de tudo que é mais importante e mais impressionante na existência, tá? Ela proclama: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem. Versículo 8. A santidade de Deus é sua coerência. A santidade de Deus é sua coerência e fidelidade, permanentes em governar a história com poder, todo-poderoso, no presente, no passado e no futuro. Os seres vivos celebram aquilo que as comunidades também celebram em sua caminhada de fé, testemunho e resistência. E os 24 anciões participam dessa celebração.
mostrando como devem celebrar as comunidades existentes. A cada vez que os seres vivos, que são esses 4 seres vivos que se fala aqui, fazem isso, os 24 anciões se ajoelham diante daquele que está sentado no trono, para adorar aquele que vive para sempre. Cada ancião tira a coroa da cabeça e o coloca diante do trono de Deus. Versículo 10. A celebração no céu continua proclamando Deus como Criador de todas as coisas. É um convite a que também as comunidades resistentes façam o mesmo. Senhor nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas pela Tua vontade, elas começaram a existir e foram criadas. Versículo 11. O Senhor da história, Criador e doador da vida, é Deus. Na época do Apocalipse, o imperador romano se considerava senhor da história e doador da vida. As celebrações das comunidades que denunciam e resistem a esse sistema, proclamando que a glória, a honra e o poder pertencem somente a Deus. Quando nós olhamos os anciões jogando a coroa nos pés do Senhor, está mostrando que mesmo aqueles dos 12, os 24 anciões, que estão ali junto com o Senhor para julgar a terra, também se colocam em posição e jogam o seu poder. Coroa de um rei ou coroa de alguém é a glória, ou é o poder, ou é a posição que ela foi colocada, né, de liderança. E eles tiram ali o poder deles, a honraria deles, que é a coroa, tá, e jogam aos pés do Senhor, tipo ancião, também não são nada. Tá, ok? Então veja que é uma demonstração aqui de reconhecimento que Deus é o Senhor da história, tá? E de que todos os seres vivos e todo que é existente de uma forma mística ou não mística, de uma forma humana, de uma forma animal, né? De toda a existência de trovões e de relâmpagos, elas pertencem ao Senhor. E tanto esses seres que existem, quanto o ser humano e todos os poderes celestiais se debruçam na presença do Senhor. O que significa entrar pela porta aberta do céu? Foi o que a gente comentou. Muitas pessoas acham que está esperando morrer, está esperando alguma coisa, Jesus vai buscar para entrar pelas portas do céu. Não. Significa você olhar e falar assim, Senhor, que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, olhar para o céu e ver a vontade do Pai e lutar para que ela seja também aqui, todo esse universo e toda essa criação que foi criada por Ele. Deus governa a história. O que isso representa para nós? Representa que Ele governa toda a existência, o natural e o sobrenatural. O que era, o que é e o que foi. O que existirá, o que existe, o que já existiu. O que nós conhecemos ou encontramos, descobrimos, não inventamos, descobrimos o que ainda há para descobrir. Toda a ciência, todo o conhecimento, todo o misticismo, toda a capacidade que já foi encontrada pertence a Deus. E tudo que ainda há de ser encontrada também pertence a Deus, para a honra e glória dele. E para ser usada, né, como o próprio Jesus ensinou, e essa carta sabemos que é depois da vinda de Jesus, para que o reino de Deus seja a nossa vida, a nossa fortaleza, e que a Nova Jerusalém seja possível aqui na terra também. Quem são para nós hoje os 24 anciões e os 4 seres vivos? Vejam bem, 24 anciões. Para nós hoje, provavelmente, num pensamento geral, seria todos aqueles que seguem a vontade de Deus. Tá? Seria uma geração, aqui está englobando toda aquela geração das 12 tribos de Israel, tá? Que proclamaram a vinda do Messias e a vontade de Deus. Também está colocando aqui sobre todos aqueles que aprenderam e ainda buscam a doutrina dos profetas, dos discípulos, vindo de Jesus, dos apóstolos, né? O ensinamento de Jesus. Todos aqueles que estão na presença do Senhor. Nós, como pessoas, e quando fala em ancião, fala pessoas sábias, tá? Pessoas com discernimento. Então, todo aquele que busca a vontade do Pai, que é um ancião, aquele que também está junto de Deus para fazer a mudança e análise do que é justo e do que não é injusto. Ele também é aquele que joga a coroa e também se coloca em posição de humildade na presença do nosso Deus. Os 4 seres vivos, né? Os 4 cantos do mundo, os 4 cantos da existência e toda a criação, um número inteiro, né? Um número
completo de seres de cada um de uma forma diferente, águia, touro, leão e ser vivo e assim por diante, tá? Para que nós possamos entender com olhos olhando para tudo e tudo vendo. Então, toda uma existência que vê tudo que é criado e tudo que vive se alegra e está olhando. O próprio Jesus falou assim que a natureza ela geme pela ação do Filho de Deus, né? Isso daqui é uma base do que a gente tem que entender desse texto, tá? Nossas celebrações denunciam a idolatria que gera a morte do povo. As nossas celebrações como igreja, como culto em templos ou como adoração, porque na verdade na igreja nós vamos adorar a Deus, nós vamos cultuar Ele, agradecer a Ele, mas nós somos adoradores durante a vida, durante a nossa existência. Será que a denúncia da idolatria, né, a forma que nós estamos denunciando a idolatria ao dinheiro, a idolatria ao sistema, a idolatria aos governantes, a idolatria ao poder, né? Será que nós estamos denunciando que mata o povo, que destrói o povo, que entristece o povo? Ou nós estamos acomodados e pensando só na nossa necessidade? Como tem sido a nossa celebração, a nossa denúncia do que está acontecendo? O que mais aprendemos ao aprofundar o capítulo 4 de Apocalipse, né? Dá uma lida no contexto, procura uma pesquisa, veja, né, sobre os seres vivos, e quanto mais você pesquisar, mais você vai ter uma visão mais ampla, né, sobre essa parte desse livro. Eu espero ter ajudado, tá? E próximo contexto que nós vamos falar vai ser quem é capaz de revelar a história. Capítulo 5, do versículo 1 ao 14, tá? No próximo vídeo. Fica com Deus. Qualquer coisa aí, tá? Você faz inscrição, compartilha e faz seu comentário, sua pergunta, tá? Para que nós possamos também, quem sabe, desenvolver um vídeo em cima do que você tem dúvida. O que a gente está querendo aqui é só dar uma visão, a cultura, o simbolismo das coisas que tem nesse livro, tá? Fica com Deus. Deus abençoe.